E aí, gurizada, tá começando mais um vídeo pro canal Meu Patrão. Dessa vez, manos, mais um vídeo de iceberg pra vocês. Hoje, o iceberg do maior evento esportivo de todos, a grande Copa do Mundo. E esse ano, 2022, está acontecendo no Catar e acumulando várias polêmicas quanto a questões trabalhistas e sociais e tudo enquanto. Eu irei me aprofundar mais nesse assunto ao longo do vídeo. Esse é um tema aí que está muito em alta, embora quando eu estiver postando esse vídeo, a Copa do Mundo já vai ter terminado, né? Hoje foi a final, né? A porra da Argentina foi campeã, infelizmente. Mas era ela ou a França, né? Dois times horrorosos, duas seleções que eu odeio. Então, parabéns aí pro Messi e a Argentina vai se... E mais uma vez o Brasil se lascou e foi eliminado nas quartas. Pra porra da Croácia. Vai tomar no cu, Tite. Enfim, já botei minha raiva pra fora. Bora pro vídeo. Camada 1. Brasil, único penta. Esse tópico aqui é bem autoexplicativo, né? A seleção brasileira é a única seleção do mundo a ser pentacampeã de Copas do Mundo. Aquela música da torcida resume bem isso. Em 1958, o Brasil ganhou a sua primeira Copa na Suécia, onde Pelé tinha apenas 17 anos. E já meteu logo aquele golaço de cobertura, né, que virou um clássico. E na Copa seguinte, em 1962, o Brasil ganhou o seu bicampeonato no Chile, onde no começo dessa Copa o Rei Pelé se lesionou, então o Garrincha chamou a responsa e simplesmente amassou geral. E o Brasil foi campeão, meu amigo. Esquece, fi. O tricampeonato chegou em 1970, na última Copa do Mundo do Rei Pelé. E essa seleção de 70 era simplesmente insana. Provavelmente a nossa seleção mais forte da história, junto com a de 82. E os melhores momentos desse time são lindos de se assistir até os dias de hoje, né? Continua um futebol bem atual. Eles ganharam a Copa do Mundo simplesmente ganhando todos os jogos, sem empates e nem derrotas. Brasil, é isso aí mesmo. E somente 24 anos depois, o Brasil iria ganhar o seu tetracampeonato, junto com Romário, Bebeto e companhia. Era um timaço também. E claro, essa Copa também trouxe junto memes clássicos como Tafarel! Ele Tafarel! E o maravilhoso... O pentacampeonato da Copa do Mundo foi conquistado em 2002, com atuações emblemáticas de Ronaldo e Rivaldo. Também foi marcado pelo corte de cabelo deveras estranho do Ronaldo Fenômeno. E infelizmente, né, mais uma vez, o sonho do Hexa foi completamente destruído, obliterado, foi de arrasta pra cima, foi de base, foi de Olavo de Carvalho. Dessa vez eliminados pela seleção horrorosa da Croácia. E mais uma vez, nas quartas de final. La mano de Dios. Isso se refere aos momentos mais clássicos e arrombados das Copas do Mundo. O gol de Dieguito Maradona com a mão. Exatamente, manos. Infelizmente nessa época não existia VAR. E essa patifaria aconteceu na Copa de 1986. E para a tristeza de todos, né, a Argentina foi campeã. E foi graças a esse gol roubadaço, que aconteceu na partida contra a Inglaterra pelas quartas de final, onde a Argentina ganhou de 2-1. E ao final do jogo, questionado sobre se tinha feito gol com a mão, o Maradona assim respondeu: "Lo marque um pouco com a cabeça e um pouco com a mano de Deus." E esse filho da puta do Maradona ainda iria usar sua mão em um jogo novamente, na Copa de 90. Dessa vez não para fazer um gol com a mão, mas sim para impedir um gol na partida contra a União Soviética. E o juiz da partida simplesmente fez vista grossa, porque a União Soviética era boicotada até nas Copas do Mundo. Mineiraço. Se refere ao momento mais triste do Brasil em Copas do Mundo. Trágico 7-1. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Que ocorreu no estádio do Mineirão em 2014. As duas seleções chegariam às semifinais com campanhas invictas na competição e esperavam uma partida pelo menos equilibrada, já que ambas as equipes eram forças tradicionais da Copa do Mundo, né, do futebol em geral. Dividido, 8 torneios conquistados e tendo se enfrentado anteriormente na final da edição da Copa de 2002. E nessa ocasião, né, em 2002, o Brasil venceu. Porém, a partir de 2014, terminou com a vitória de 7-1 para a Alemanha, cara. Puta merda, isso aí ninguém esquece. A Alemanha simplesmente marcou 4 gols em um intervalo de 6 minutos no primeiro tempo. E o alemão Toni Kroos foi escolhido como o homem do jogo. O resultado foi escrito como uma humilhação nacional para o Brasil e o jogo foi posteriormente apelidado de Mineiraço, evocando
um espírito de vergonha nacional anterior, conhecido como Maracanaço. Eu irei falar dele, na próxima camada. No Brasil, o 7-1 tornou-se uma metáfora de uma derrota devastadora e esmagadora. E na continuação da Copa de 2014, o Brasil perdeu de 3-0 para a Holanda ainda, na disputa de terceiro lugar, enquanto a Alemanha derrotou a Argentina por 1-0 na final para vencer a competição pela quarta vez. E tudo é extremamente triste nessa derrota, mano. Tipo, a gente tomou 7 gols numa semifinal e numa Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, mano. Onde a porra da Argentina ainda foi pra final. Se a Argentina tivesse ganhado, eu me matei. A gente pagou pra ser humilhado, cara. Tipo Bolsonaro nessa eleição. Mascotes. Isso aqui é um dos negócios mais maneiros das Copas do Mundo no geral. Cada uma tem o seu mascote próprio. Uns são bem maneiros e marcantes, outros simplesmente são horrorosos e outros são bem foda-se. Bem, o mascote dessa Copa do Catar foi o famoso Laeb, o vulgo tapioca homofóbica, que pra mim é um mascote bem bosta. Mas pelo menos ele é engraçadinho, dá pra fazer muito meme com ele. Em 2018 na Rússia, o mascote era o Zabivaka, esse lobinho aí bem maneiro e bonitinho. E em 2014 teve o mascote mais pica de todos, o todo-poderoso Fuleco, que dispensa apresentações. E em 2010, na África do Sul, tivemos o Zakumi, que é essa onça pintuda aí muito foda. Em 2006, na Alemanha, o negócio já fica meio esquisito. Temos um leão chamado Goleo Sexto, que é esse leão aidético horroroso aí. Em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, a gente tem um dos mais esquisitos também. Um bando de aliens bizarros chamados de Kaz, Ato e Nikki. Eles são meio feiosos também. E existem outros mascotes, mas eu já tô com preguiça de falar deles, né? Bora pro próximo. Pelé. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, o Pica. Ele é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante e para muitos ele é o maior jogador de todos os tempos. O fudendo rei do futebol. Em 2000 ele foi eleito o jogador do século pela Federação Internacional da História de Estatística do Futebol, a IFFHS. E foi um dos vencedores conjuntos do prêmio de melhor jogador do século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. De acordo com a IFFHS, Pelé é o segundo maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, marcando 765 gols em 812 partidas. E no total foram 1.283 gols em 1.363 jogos, e que incluem amistosos não oficiais. Um recorde mundial do Guinness Book. Durante a sua carreira, ele chegou a ser, durante o período, o atleta mais bem pago do mundo. E Pelé começou a jogar no Santos aos 15 anos e pela seleção brasileira aos 16. Era um prodígio, um precoce. E ele é o único jogador da história a ser tricampeão de Copa do Mundo. E claro, como bom brasileiro, ele também protagoniza um dos memes mais famosos do Brasil. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Jabulani. É a bola mais famosa de todas as Copas e ela foi utilizada na Copa da África do Sul em 2010. E ela é tão famosa assim porque ela era o terror dos goleiros pela velocidade absurda que ela chegava. E também por fazer curvas muito imprevisíveis. E isso rendeu muitos lances inusitados e status de bola amaldiçoada para a Jabulani, que tem um nome bem maneiro também. Músicas das Copas do Mundo. Além de cada Copa ter o seu mascote, cada uma também tem uma música ou mais de uma música oficial. Isso acontece desde 1962, onde essa tradição começou com a música El Rock del Mundial. E esse hit aí parece que deu sorte pra nós, pois foi o ano do nosso bicampeonato. Outra música da Copa muito marcante foi a da Copa de 2014, a Copa do Brasil. A clássica We Are One, cantada por Cláudia Leite, Pitbull e Jennifer Lopez. Não tem como, a música é boa pra caralho até hoje. E claro, provavelmente a música mais marcante de todas as Copas é a poderosa Waka Waka da Shakira, que é o tema da Copa de 2010. Essa pra mim é a melhor de todas. E essa Copa também teve outra música fodástica chamada Waving Flag, aquele clássico oh, oh, oh. Give me freedom, give me fire. Desse ano do Catar é a tal da Dreamers, cantada pelo Jungkook do BTS, que eu sinceramente não curti muito. Camada 2. Maracanaço. Como eu já havia falado anteriormente no tópico do Mineiraço, iríamos falar agora sobre outro vexame brasileiro, o Maracanaço, que é o termo usado em referência à partida que decidiu a Copa do Mundo de 1950, disputada entre as seleções do Brasil e do Uruguai. Terminou com a vitória uruguaia por 2-1, deixando todos os brasileiros desolados. Ainda mais porque essa Copa de 50 foi disputada aqui no Brasil, e era a porra da estreia do Maracanã.
E essa partida é considerada um dos maiores reverses da história do futebol, porque o Brasil era o grande favorito, e em particular, um dos maiores vexames do futebol brasileiro. Defesa do Luís Soares. Em 2010, Luís Soares protagonizou um dos lances mais polêmicos da história das Copas do Mundo. O ataque do Uruguai deu onde Diego Maradona e usou o braço para impedir um gol claro da Gana, nas quartas de final. E claro, o juiz expulsou ele e deu pênalti para os ganeses, que tragicamente foi desperdiçado pelo jogador Asamoah Gyan. E claro, o Luizito não escondeu a felicidade e classificou seu lance como a defesa da Copa. Já que a partida foi decidida nas penalidades, o Uruguai se classificou para a semifinal, mas posteriormente foi derrotado pela Holanda. Cabeçada do Zidane. Se trata de uma falta bizarra que o meio-campista francês Zinedine Zidane fez no zagueiro italiano Materazzi na final da Copa de 2006. O Zidane acertou uma cabeçada no peito de Materazzi a somente 10 minutos do final do jogo entre Itália e França, que estava empatado por 1-1 na prorrogação. O árbitro argentino Horácio Elizondo expulsou o francês, claro. E nos pênaltis a Itália foi vencedora e Materazzi fez uma das cobranças bem-sucedidas. Depois desse jogo, o Zinedine Zidane encerrou a sua carreira e foi eleito o melhor jogador do mundo em 2006. E ele cometeu essa agressão porque o zagueiro italiano, no calor do momento, falou umas atrocidades da irmã do Zidane. E hoje em dia os dois se arrependem do acontecido e hoje em dia já fizeram as pazes. Vuvuzela. A vuvuzela, aquela corneta com barulho insuportável, tem raízes nos berrantes, originários de tribos ancestrais sul-africanas, tradicionalmente feita com chifre de pala, que é uma espécie de bode africano, e servia para convocar reuniões. Já a vuvuzela tradicional de plástico tornou-se muito popular na África do Sul, na década de 90 ainda. E em 2001, a empresa sul-africana Massin Sidani Sport começou a produzir em massa uma versão de plástico. E claro, o objeto se tornou febre na Copa de 2010, enchendo o saco de todo mundo. E devido ao seu barulho que irritava até mesmo os jogadores em campo, o seu uso foi proibido em vários campeonatos na Europa, em especial na Europa do Norte e na Central, que não suportavam o ruído emitido por aquele instrumento musical. E ela também foi proibida nessa Copa de 2022. Tic-tac. Tic-tac é um sistema de jogo no futebol caracterizado por amplo domínio na posse de bola, pelos constantes toques laterais e pelo repúdio ao chutão, com a bola trabalhada por várias áreas do campo, sempre se mantendo a posse de bola. O estilo é primeiramente associado com Barcelona, principalmente na época do Guardiola, e também pela seleção espanhola, principalmente em 2010, porque a atual está mais para TikTok. Enfim, é um estilo de jogo realmente muito bonito de se assistir, onde a bola passa pelo time inteiro, mas às vezes pode ser um pouco chato de assistir também. Mas quando os passes saem rápidos e precisos, é um verdadeiro espetáculo. E o Brasil de 70 jogava mais ou menos assim também, mas na época não tinha essa expressão. Comemoração de Bebeto. Na Copa de 94, Bebeto foi responsável pelo gol da vitória contra a Holanda nas quartas de final. Mas o que eternizou o jogador não foi o gol em si, mas sim a sua comemoração. Bebeto foi correndo para a torcida e embalou um bebê, em homenagem ao seu filho. Logo, Romário e Mazinho também se juntaram ao que seriam dos gestos mais emblemáticos das Copas e do futebol como um todo. A defesa do século. Também conhecido como a maior defesa da história do futebol, é como é chamado o lance que aconteceu na Copa do Mundo de 70, protagonizada por Gordon Banks. O jogo em que o lance aconteceu foi uma partida válida pela segunda rodada da Copa de 70 entre Brasil e Inglaterra. Em um cruzamento perfeito de Jairzinho, o Rei Pelé subiu mais alto que todo mundo e cabeceou firme para o chão, como manda o manual. Mas Gordon Banks pulou e se esticou todo para evitar o gol. E nasce ali aquela que é considerada por muitos a maior e espetacular defesa da história do futebol. Camada 3. Roubo da taça Jules Rimet. Em 1928, 2 anos antes da primeira Copa do Mundo de Futebol, foi vencida pelo Uruguai, infelizmente, o Congresso da FIFA decidiu que a equipe campeã ganharia uma taça e representaria o título. Na época, Jules Rimet, o então presidente da FIFA, decidiu que o troféu seria feito de ouro e que sua posse definitiva ficaria com a equipe que conquistasse primeiro 3 Copas do Mundo, algo que até então parecia surreal demais para acontecer. No entanto, esse feito, considerado praticamente impossível pelo dirigente, foi realizado pelo Brasil em apenas 40 anos. Sendo assim, a Jules Rimet, como a taça ficou conhecida, passaram a ser exposta na sede da CBF, no centro do Rio de Janeiro, e por lá o troféu ficou até a noite de 19 de dezembro de 1983, quando ela simplesmente foi roubada. O Brasil realmente não é para amadores. A Jules Rimet pesava cerca de 3,8 kg e media 35 cm de altura. Além de seu valor simbólico, não só futebolisticamente falando, ela representava uma grande honra
e era motivo de orgulho da nação, além de ser avaliada em 19 milhões de cruzeiros. E ela nunca mais foi encontrada, né? Provavelmente ela foi derretida e foi vendida aí, né? Mas os caras que roubaram ela foram pegos ainda. A laranja mecânica. Isso se refere ao apelido que a seleção holandesa recebeu na Copa de 74 na Alemanha. A seleção holandesa chegou até a final do campeonato graças a uma tática revolucionária, que recebeu o nome de carrossel holandês, onde os jogadores não assumiam posições fixas, circulando pelo campo e tocando a bola até o gol adversário. Quando eles não estavam com a bola, eles marcavam dessa forma muito doida também. O sucesso do jogo holandês rendeu ao time o apelido de laranja mecânica, referência tanto à cor da camisa holandesa quanto ao clássico filme de Stanley Kubrick, Laranja Mecânica, um dos grandes sucessos cinematográficos da década de 70. E a única derrota da Holanda no Mundial de 74 foi justamente na final, quando o time perdeu o título para os alemães, donos da casa. Maldição do melhor do mundo. Se refere a uma estatística bizarra, quase uma maldição mesmo, que nunca um atleta eleito o melhor jogador do mundo pela France Football venceu a Copa seguinte. Em 94, o italiano Roberto Baggio era o grande jogador do mundo e falhou na cobrança de pênaltis na final contra o Brasil, né? Na Copa seguinte foi a vez de Ronaldo Fenômeno, que decepcionou na final de 98, né? Passou mal, diz que ele pipocou, né? Em 2002, Luís Figo, de Portugal, sequer passou da fase de grupos. Ronaldinho Gaúcho também decepcionou em 2006, não jogou nada. Nas Copas, nem Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram quebrar a maldição. E nessa Copa de 2022, Benzema sequer conseguiu jogar e a França perdeu para a Argentina na final, mantendo assim essa maldição. Gol de ouro. Morte súbita, mais conhecido como gol de ouro, é um método utilizado no futebol para decidir o vencedor de partidas eliminatórias que terminam em empate. Consiste em adicionar 2 tempos extras de 15 minutos cada, após o término do tempo regulamentar de 90 minutos, e dá a vitória à primeira equipe que marcar um gol durante esse período, terminando a partida imediatamente após esse gol. Ou seja, a primeira equipe que marcar um gol na prorrogação ganha a partida. Quem dera tivesse isso no nosso jogo contra a Croácia, né? Enfim, o primeiro gol de ouro em Copas do Mundo ocorreu em 1998, com Laurent Blanc marcou para permitir à França derrotar o Paraguai nas oitavas de final. E em 2002, 3 jogos foram decididos no gol de ouro: o de Senegal contra a Suécia, o da Coreia do Sul contra a Itália nas oitavas de final e o da Turquia contra o Senegal nas quartas de final. Infelizmente ou felizmente, a regra do gol de ouro já não é mais utilizada em jogos oficiais da FIFA desde 2004. Portugal vs Holanda 2006. Essa partida é conhecida como a Batalha de Nuremberg e aconteceu no dia 25 de junho, válida pelas oitavas de final da Copa da Alemanha de 2006. O jogo entrou para a história por ter sido o embate mais violento da história das Copas do Mundo. Ela bateu o recorde de cartões distribuídos, tanto em amarelos como em vermelhos. Ao todo foram distribuídos 16 cartões amarelos e 4 vermelhos, pelo árbitro russo Valentin Ivanov, e foi tipo uma partida normal de Libertadores. Itália vs Chile, 1962. Esse jogo é conhecido como a Batalha de Santiago e ocorreu em 2 de junho de 1962, válido na fase de grupos da Copa de 1962. O jogo entrou para a história como a partida mais violenta da história das Copas. O Chile venceu por 2-0 e se classificou para as quartas de final, e para vocês terem noção da maluquice que foi esse jogo, ele é considerado uma das inspirações para a implementação dos cartões amarelo e cartões vermelhos no futebol, que até então nem existiam, senão provavelmente o jogo seria encerrado pelo número de expulsões. E ainda assim, 2 jogadores foram expulsos da partida. E rolou de tudo, mano: soco na cara, chute no pescoço, entrada desleal, tesoura, carrinho pra todo lado, um típico jogo de Boca Juniors versus River Plate de Libertadores. Camada 4. Branco tomou água batizada em 1990. No Brasil versus Argentina, pelas oitavas de final da Copa de 90, Branco declarou que recebeu dos adversários uma água com sonífero. Branco era encarregado de cobrar as faltas para o Brasil e fazer calor em Turim, pelo menos uns 40 graus. Aos 39 minutos da etapa inicial, uma falta de Ricardo Rocha sobre Truglio deixou o argentino no piso. Entraram então os auxiliares com várias garrafas de águas e recipientes de cores diferentes, e Branco, odiado por argentinos, bebeu um pouco da garrafa verde, com o logotipo da marca Isotônicos Gatorade. Porém, todos os argentinos tomaram água das garrafas transparentes, não com o logotipo da marca. E o próprio Maradona, filho da puta, admite que isso aconteceu mesmo. Ele conta isso em uma entrevista, se acabando de rir. Um argentino safado, né, cara? Não tem como gostar desses caras. A Copa de 98 foi comprada.
Na Copa de 98, o Brasil vinha como atual campeão e chegou até a final contra a todo-poderosa França de Zinedine Zidane. Infelizmente, nossa seleção foi amassada e perdeu a partida por 3-0. E foi uma partida tão atípica da seleção que muitos levantaram essa teoria de que a Copa teria sido vendida, claro, no passo de fake news. E a teoria basicamente fala que a seleção brasileira foi paga pela Nike, uma bolada absurda de tipo 23 milhões de dólares. Dizem que o Ronaldo não quis aceitar essa proposta e por isso inventaram que ele tinha passado mal e os carai. Enfim, na das derrotas, as pessoas tentam culpar tudo e todos, menos a própria incompetência. O Sheik que anulou um gol na França em 1982. Na Copa de 82, disputada na Espanha, um subestimado confronto entre França e Haiti presenteou os espectadores com uma cena histórica e no mínimo curiosa. Aos 35 da segunda etapa, Michel Platini lançou uma bola em profundidade para Alain Giresse marcar o quarto gol francês de uma goleada por 4-1. Entretanto, antes da finalização certeira de Giresse, um forte apito se ouviu das arquibancadas do estádio. Os jogadores do Haiti então desistiram da jogada, pensando que a partida tinha sido paralisada. O árbitro fez um sinal para que continuassem, mas em vão, eles não perceberam. Era tarde demais e os franceses marcaram um gol mesmo assim. Aí do nada, um homem trajado com uma candura e roupa originária do Oriente Médio é visto acenando ao estádio da tribuna, pedindo para que os jogadores saíssem da partida. Os atletas do Haiti estavam já apostos e conformados com o gol. O homem era ninguém mais, ninguém menos do que o Sheik Farid Al-Ahmad Al-Sabah, irmão do emir do Kuwait, e percebendo que seus atletas não obedeceriam, ele se dirigiu ao gramado e passou pela segurança sem qualquer problema. O Sheik então adentrou o gramado e se dirigiu ao árbitro da partida, o soviético Miroslav Stupar, e ambos deliberaram sobre uma possível anulação do gol. E claro que o juiz não ia arriscar, né? E anulou o gol, que não serviu de muita coisa, porque 10 minutos depois a França marcou outro gol. E mesmo assim, o pobre do juiz Miroslav Stupar se fudeu depois, pois ele foi proibido de apitar jogos internacionais. Maldição da Virgem. Dias antes da Copa de 86 no México, a seleção dos hermanos viajou até a cidade argentina de Tilcara para se preparar para os níveis de altitude mexicanos. Durante a estadia, vários jogadores foram à igreja e rezaram a Virgem de Copacabana del Abre de Punta Corral, prometendo-lhe que se vencesse o Mundial, voltariam à localidade para agradecer o seu apoio. E como se sabe, o Mundial de 86 foi inesquecível para os argentinos, com Diego Maradona em destaque e uma tal de mão de Deus pelo caminho. A Argentina sagrou-se campeã desse Mundial pela segunda vez na história. No entanto, eles não cumpriram a sua promessa e nunca mais retornaram para agradecer a tal virgem. E dizer que é por isso, desde 86, a Argentina nunca mais ganhou a Copa do Mundo. Pelo menos, né? Era o que se pensava até o fatídico 2022, né? Onde a porra da Argentina foi de novo campeã do mundo. Vai se fuder, Argentina! O telegrama de Mussolini. Na final da Copa de 38, a seleção da Itália, fascista, venceu a seleção da Hungria por 4-2. E conta-se que a seleção italiana recebeu telegramas de ninguém mais, ninguém menos do que Benito Mussolini, a porra do líder fascista da época. E ele fazia ameaças de morte aos jogadores se eles perdessem essa partida. E a mensagem desses telegramas teria sido a seguinte: vincere ou morire, significa vencer ou morrer. Por isso o goleiro húngaro Atal Szabó dizia que levou 4 gols, mas que pelo menos tinha salvo a vida dos jogadores italianos. Na verdade, vencer ou morrer era um slogan muito comum das propagandas fascistas. E outro slogan muito comum dos fascistas é Deus, Pátria e Família. Estudem história. O acidente de Gary Lineker. Na Copa de 90, disputada na Itália, Gary Lineker, que era o jogador mais foda da Inglaterra, foi protagonista daquele que era considerado um dos episódios mais humilhantes da história do futebol. Isso porque Lineker, em uma partida contra a Irlanda, foi a campo apesar de sofrer com cólicas e ao longo dos 90 minutos considerou várias vezes abandonar a partida, uma decisão que em retrospectiva devia ter sido tomada. A dada altura, o goleador não aguentou mais e sentou-se e arrastou-se de forma suspeita no gramado, com cara de que fez merda, e ele literalmente fez. Sim, o cara simplesmente se cagou em campo e passou a partida quase toda cagada. Só foi substituído aos 83 minutos, cara. Puta que pariu. Imagina jogar contra esse cara, mano. Porra. E mesmo nessa situação, o jogo terminou 1-1 com um gol dele. Isso que eu chamo de gol cagado. Camada 5. O jogo da vergonha.
Você já se perguntou por que os últimos jogos da fase de grupo da Copa do Mundo acontecem simultaneamente? Então, isso é devido a um acontecimento chamado o Jogo da Vergonha, que aconteceu na Copa de 82. Argélia, Alemanha Ocidental, Áustria e Chile estavam no grupo B do Mundial da Espanha. A Argélia surpreendeu e venceu a Alemanha na estreia por 2-1, e a Áustria ganhou do Chile. Diferentemente do que é hoje, cada triunfo dava 2 pontos para o vencedor. E na segunda rodada, a Áustria fez 2-0 na Argélia e a Alemanha goleou o Chile por 4-1. Com os resultados, a seleção africana que estreava em um Copa do Mundo poderia avançar de fase caso vencesse o Chile e a Alemanha perdesse para a Áustria. Na época, os jogos da última rodada do grupo não aconteciam no mesmo dia, não aconteciam simultaneamente. E a Argélia bateu o Chile por 3-2, isso no dia 24 de junho. No dia seguinte, a Alemanha Ocidental e a Áustria entraram em campo sabendo exatamente o que precisavam fazer para ambas as equipes se classificarem. Com a vitória simples, a Alemanha avançava e os austríacos poderiam perder e ainda se classificariam. E foi o que aconteceu. A Alemanha abriu o placar e após o gol, as duas seleções simplesmente não quiseram mais jogar futebol e só ficavam tocando a bola de um lado para o outro até acabar os 90 minutos, mesmo ao som das vaias da torcida e aos gritos de vergonha. E após esse fato histórico, a FIFA decidiu que os últimos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo fossem disputados no mesmo horário, para não acontecer esse tipo de situação. Com isso, conseguiria evitar que seleções entrassem em campo sabendo o resultado do outro jogo do grupo e acabaria com essa suposta combinação entre as equipes. Andrés Escobar. Em 1994, a Colômbia chegou ao Mundial dos Estados Unidos como uma grande sensação. Além de uma ótima eliminatórias, com direito à vitória de 5-0 na Argentina, a equipe sul-americana via até de uma oitava de final na Copa do Mundo de 90, com a geração de ouro e a expectativa da torcida colombiana estava no talo. Mas não foi bem o que se viu no Mundial da América do Norte, e logo surgiu um vilão inesperado chamado Andrés Escobar. El Caballero, como era conhecido pelo seu jeito elegante de jogar, Escobar era um zagueiro diferenciado e aclamado por muitos. Ele era titular e campeão de Libertadores pelo Atlético Nacional. Estava em vias de fechar com o Milan até, mas viu a sua vida ser interrompida de forma trágica. Sua trajetória de vida tornou-se até série do Netflix, a chamada Gol Contra. Em um jogo, ainda na fase de grupos, a Colômbia se via numa enrascada e precisava ganhar da seleção da casa, porém, ainda no primeiro tempo, Escobar tentou cortar um cruzamento e mandou direto contra o próprio gol, abrindo o placar para os Estados Unidos. Mais tarde no jogo, eles ainda tomaram um outro gol, e Escobar foi acusado como grande responsável pela essa derrota, que culminou na eliminação da equipe ainda na fase de grupos. A grande tragédia envolvendo Escobar aconteceu no dia 2 de julho de 94, 10 dias após a eliminação da equipe. Na madrugada, o zagueiro estava em uma discoteca em Medellín, quando foi agredido verbalmente por 3 homens e uma mulher que protestavam pelo seu gol contra. El Caballero reagiu com um pedido de respeito, segundo consta nos inquéritos, mas Humberto Munhoz Castro disparou tiros contra Escobar, que acabou falecendo 45 minutos depois. Humberto era motorista e segurança de Pedro e Juan Santiago Galón Renault, 2 irmãos que lideravam simplesmente o cartel de Medellín. E dizem que um dos motivos para a morte do jogador é que os irmãos narcotraficantes haviam perdido muito dinheiro com a eliminação da Colômbia na Copa do Mundo, fato esse que nunca foi provado. A tragédia do Catar. Condições degradantes de trabalho, alimentação insuficiente de má qualidade, excesso de jornada de trabalho, tráfico de trabalhadores sem experiências para atividades de alto risco, um calor infernal. Infelizmente, essa é a realidade dos trabalhadores no Catar. E convenhamos que péssimas condições de trabalho são comuns nesse sistema em que vivemos. As críticas em torno da escolha do país árabe como sede já eram conhecidas e ganharam fôlego com as novas denúncias sobre as condições dos trabalhadores. Em um relatório publicado no início de novembro pelo Grupo de Direitos Humanos Equidem, os trabalhadores relatam rotina de trabalho forçado baseada na cultura do medo e da xenofobia. 90% dos 2,8 milhões de habitantes do país vieram de outras regiões. Além disso, os operários relatavam um esforço dos empregadores para escondê-los durante as inspeções da FIFA e a ocorrência de mortes. O jornal The Guardian relatou que o número de mortos nas construções dos estádios do Catar chegou até 6.500 trabalhadores. É bizarro como esses grandes empresários e magnatas estão pouco se fudendo pro trabalhador em geral. E não pense que isso é coisa exclusiva do Catar. Nos últimos 12 anos, 2.742 pessoas foram encontradas em situações análogas à de escravizado na construção civil no Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
O pico de resgates aconteceu em 2013, quando o país realizou um grande investimento em obras de desenvolvimento e infraestrutura para receber a Copa de 2014 e as Olimpíadas do Rio em 2016. E além das polêmicas trabalhistas do Catar, né, também tem toda a polêmica da Constituição a ser bizarra, né? A Constituição proibir homossexuais, né, direito das mulheres e etc, né, cara? É um país ridículo, cara. É um país horrível de se viver e vai tomar no cu FIFA. Alexandre Villaplane. Alexandre Villaplane, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, foi o primeiro capitão na seleção francesa em uma Copa, na edição de 1930, e também foi a primeira Copa do Mundo. Villaplane disputou 25 partidas com a camisa dos Blues, porém, além da vida dentro de campo, Villaplane passava boa parte de seu tempo apostando em corridas de cavalo, o que mais tarde o levou a ser preso por causa de um escândalo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Villaplane cooperou com tendo sido um dos líderes da Brigada do Norte Africano, uma organização criminosa composta por imigrantes norte-africanos que colaborou com os nazistas através de atividades anti-resistência. Ele foi condenado à morte em 1º de dezembro de 1944 por sua participação direta em pelo menos 10 assassinatos. E 26 dias depois ele foi fuzilado, né? Bem feito. O movimento Não Vai Ter Copa era formado por viajantes do tempo. O movimento Não Vai Ter Copa foi uma série de protestos ocorridos no Brasil contra a Copa do Mundo de 2014. Foram parte de uma campanha contrária à realização do mega evento esportivo realizada por diversos movimentos sociais em todo o Brasil, principalmente nas capitais onde se realizavam os jogos. E existe essa teoria de que eles são um movimento vindo do futuro para evitar o nosso maior vexame nacional, Bolsonaro presidente. Quer dizer, o 7-1. E foda que realmente parece que começou a vir tudo por água abaixo no Brasil depois da Copa de 2014. Qual foi o nosso maior erro? E enfim, gurizada, chegamos aqui ao final desse vídeo, né? Espero que tenha gostado aí. Foi realmente um vídeo bem interessante de se pesquisar e de se gravar, né? Foi bem interessante, que teve muitas curiosidades que eu mesmo não sabia. Eu infelizmente não tô com a minha camisa do Brasil, porque ela tá suja. Mas tô com a minha outra seleção aqui, né? O Mengão. Enfim, caras, deixa o like aí. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí e tamo junto.